Depois de 4 anos de agonia, greve de 1.281 dias, risco de falência e disputa com empresas da China, Arábia Saudita e Austrália pelo controle da sua tecnologia, a Avibras voltou a produzir mísseis no Brasil. 300 milhões de reais captados com investidores privados, uma nova razão social, e as linhas de montagem do sistema Astros reativadas em São José dos Campos. Mas por que isso é tão importante? Porque a Avibras não é uma empresa qualquer. Ela é a única fabricante de mísseis táticos de cruzeiro do Hemisfério Sul, e o Brasil quase a perdeu para sempre. A Avibras foi fundada em 1961 por engenheiros do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Entre eles, João Verde Carvalho Leite, um engenheiro que ficaria conhecido como um dos maiores visionários da indústria aeroespacial brasileira. Os primeiros projetos foram aviões de treinamento, o Alvorada e o Falcão, mas logo a empresa foi integrada ao Programa Espacial Brasileiro, desenvolvendo o propelente sólido do sonda I, o primeiro foguete espacial do país. Já naquela época, ficava claro o que a Avibras queria ser: uma empresa de tecnologia crítica, não de produto de prateleira. O salto veio em 1983, com o lançamento do Astros II, Artillery Saturation Rocket System, um sistema lançador múltiplo de foguetes montados sobre um caminhão 6x6 semi-blindado, capaz de disparar projéteis de 127, 180 e 300 milímetros, e nas versões mais avançadas, mísseis táticos com até 300 quilômetros de alcance. Nenhum outro país da América Latina havia chegado perto disso. O Astros não foi apenas um produto, foi um divisor de águas. Entre 1982 e 87, a Avibras exportou o sistema para Iraque, Arábia Saudita, Bahrein e Catar. Em 5 anos, movimentou mais de US$ 1 bilhão em exportações. No auge, a empresa empregava 6.000 pessoas. Era a maior fabricante de armamentos da América Latina. E o Astros não foi testado apenas em simulações. Durante a guerra Irã-Iraque, o sistema foi usado pelo Iraque para conter ofensivas iranianas. Em 1991, na Operação Tempestade no deserto, foi a Arábia Saudita que utilizou o Astros contra as forças iraquianas. Um míssil brasileiro, desenvolvido em São José dos Campos, foi decisivo em 2 dos maiores conflitos do século XX. Mas nos anos 90, com o fim da Guerra Fria e a queda da demanda global por armamentos, a Avibras entrou em crise pela primeira vez. O mercado internacional encolheu. Os grandes contratos sumiram. A empresa, que faturava centenas de milhões de dólares com exportações, viu seu portfólio encolher e seu quadro de funcionários cair de 6.000 para menos de 1.000. Mas em março de 2022, veio o colapso definitivo. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial, declarando dívidas de 600 milhões de reais. Naquele mesmo mês, 400 trabalhadores foram demitidos sem aviso prévio. Em setembro, os que permaneceram cruzaram os braços, por salários atrasados, 13º, férias e FGTS não pagos. A greve que começou ali duraria 1.281 dias. O que aconteceu entre 2022 e 2026 com a Avibras foi uma guerra silenciosa. De um lado, uma empresa estratégica em colapso. Do outro, uma fila de interessados, nem todos com boas intenções para o Brasil. A australiana Defendtex tentou adquirir a empresa, mas não conseguiu levantar os recursos necessários. A chinesa Norinco demonstrou interesse em 49% do capital, o que gerou alarme imediato nas Forças Armadas brasileiras, já que transferir tecnologia de propulsão de mísseis para uma empresa estatal chinesa seria uma questão de soberania, não apenas de negócios. Grupos dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e firmas americanas de capital privado também estiveram na mesa. Em julho de 2023, o plano de recuperação judicial foi aprovado, mas as tentativas de venda fracassaram uma a uma. No início de 2025, negociações com uma empresa saudita. Em março desse mesmo ano, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pediu a falência da empresa por inadimplência em parcelas com o governo federal. A dívida com a União havia chegado a 200 milhões de reais. O que salvou a Avibras foi uma combinação que poucos esperavam. O Fundo Brasil Crédito, o principal credor da empresa, elaborou um plano alternativo de recuperação aprovado em assembleia em maio de 2025.
o fundo estruturou um aporte de 300 milhões de reais com investidores privados, entre eles o empresário Joesley Batista, do grupo J&F, o mesmo grupo da JBS, o maior frigorífico do mundo. A operação manteve o controle da empresa em mãos brasileiras. A empresa foi renomeada de Avibras Indústria Aeroespacial para Avibras Aeroco. Nova governança, novo controle acionário, aproximadamente 300 funcionários contratados para reativar as operações. E uma estratégia clara, focar em 2 projetos que concentram o maior valor tecnológico da empresa. O primeiro é o Míssil Tático de Cruzeiro MTC-300, um míssil com alcance de 300 km, desenvolvido em parceria com o Exército Brasileiro. Está com 90% do desenvolvimento concluído. Falta apenas a fase final de testes de tiro. Quando entrar em operação, vai colocar o Brasil em um clube restritíssimo. Menos de 15 países no mundo dominam a tecnologia de mísseis de cruzeiro com esse alcance. O segundo é o Míssil Tático Balístico MTBS-100. Um sistema novo projetado com foco em interoperabilidade com outros sistemas da família Avibras e com alto potencial de exportação. Ambos os programas são conduzidos em parceria com o Exército através do Escritório de Projetos EPEX, do Comando Logístico e do Departamento de Ciência e Tecnologia. E o ambiente externo favorece essa retomada como nunca antes. A Lei Complementar 221 permite excluir até 30 bilhões de reais em despesas com defesa do arcabouço fiscal até 2031, criando espaço real para novos contratos. O orçamento americano de defesa previsto para 2027 é de 1,5 trilhão de dólares, o que aquece o mercado global inteiro e aumenta a demanda por sistemas como o Astros em países que buscam alternativas às grandes potências. Indonésia e Malásia, 2 dos principais clientes históricos da Avibras, estão em pleno processo de modernização militar. A janela está aberta. Mas antes de concluir que o problema está resolvido, é necessário olhar para o que ainda não está. O plano de recuperação aprovado previa 2 aportes, 300 milhões de reais do setor privado, que vieram, e mais 300 milhões de recursos públicos, que não vieram. A empresa decidiu avançar mesmo assim, mas com metade do capital planejado. Isso significa que a margem de erro é menor. Qualquer atraso significativo em novos contratos com o Exército pode comprometer o plano antes que ele ganhe tração. Há também o problema do capital humano. A Avibras começa essa nova fase com 300 funcionários. No auge dos anos 80 eram 6 mil. Antes do colapso de 2022, eram cerca de 900. Engenheiros de propulsão, técnicos de integração de sistemas, especialistas em guiagem. Esse tipo de profissional não se forma em 6 meses. Muito desse conhecimento foi disperso com a greve prolongada e as demissões. Reconstruir essa massa crítica de capital humano vai levar anos, e no setor de mísseis, cada ano perdido tem custo estratégico real. Existe também uma questão que as Forças Armadas observam com atenção: quem controla a Avibras? A entrada de Joesley Batista, empresário com histórico jurídico amplamente documentado, oriundo do setor agroindustrial, sem experiência anterior em defesa, no controle de uma empresa que domina tecnologias de propulsão de mísseis, levanta perguntas legítimas. Não se trata de intenção. Trata-se de governança de longo prazo em um setor onde sigilo, continuidade e alinhamento estratégico com as Forças Armadas são inegociáveis. E há uma dimensão ainda maior nessa história. O mundo que a Avibras vai encontrar em 2026 é radicalmente diferente do mundo de 2022. A guerra na Ucrânia reescreveu a doutrina de artilharia de precisão. Sistemas como o HIMARS americano provaram que mísseis de longo alcance podem mudar o resultado de conflitos. O Brasil tem uma janela histórica para oferecer uma alternativa, mas só se a Avibras se consolidar de verdade. A pergunta que fica não é se o retorno da Avibras é uma boa notícia. A pergunta é se o Brasil vai tratar essa empresa como o ativo estratégico que ela é, ou se vai repetir o padrão histórico de negligência que quase a destruiu. Se você gostou do vídeo, compartilha com quem acompanha a defesa do Brasil. Não deixe de dar o like e comente a sua opinião sobre o retorno da Avibras.